Pronto, pessoal, hoje vamos trabalhar a acentuação gráfica mostrando como se deve proceder com essa finalidade sem recorrer a regras, certo? Nós vamos fazer aqui uma espécie de dedução de regras a partir de palavras que nós selecionamos. Antes de mais nada, nós vamos passar aqui para algumas lembranças, alguns lembretes sobre a acentuação gráfica. Começando aqui pela relação de palavras que tenham sílabas átonas e sílabas tônicas, né? Na verdade, todas as palavras têm sílabas átonas e têm sílabas tônicas, mas vamos relembrar o que são. As sílabas tônicas, vejam só, são as sílabas de entonação mais forte em uma palavra. Toda vez que eu pronuncio uma palavra, uma sílaba vai se destacar. Essa sílaba que se destaca, ou seja, aquela que tem a entonação mais forte, é a chamada sílaba tônica, certo? Ao contrário da sílaba tônica, nós temos as sílabas átonas, que são aquelas cuja entonação é mais breve, é mais rápida. Então, com exceção das palavras monossílabo tônicas, eu posso dizer que todas as palavras da língua portuguesa devem ter pelo menos uma sílaba tônica e uma sílaba átona, certo? Então, vocês têm aí os dois conceitos, né? Sílaba tônica e átona. E aqui nós temos o exemplo. Olha só, na palavra abacate, vocês percebem que o K de abacate é a sílaba tônica, está aqui em verde. Essas outras três sílabas são chamadas de sílabas átonas, porque eu pronuncio com menos intensidade. Na palavra melancia, vocês observam que o CI é a sílaba que eu pronuncio com mais força. Então, as outras sílabas são as chamadas sílabas átonas. Em abajur, a mesma situação. Ju é pronunciado com mais ênfase. As outras sílabas são com menos ênfase, portanto, sílabas átonas. E em chapéu, a mesma coisa. Então, volto a dizer, todas as palavras têm que ter uma sílaba tônica no meio de sílabas átonas, ou pelo menos uma tônica e uma átona, certo? Quanto à tonicidade, então vejam só, se eu falei em sílaba átona e em sílaba tônica, é justamente a sílaba tônica que será o nosso objeto de estudo, inclusive para a acentuação das palavras. Então, levando em conta a tonicidade, ou seja, a sílaba tônica, eu posso dizer que as palavras se dividem em palavras oxítonas, que a sílaba mais forte é a última, palavras paroxítonas, quando a sílaba mais forte é a penúltima, e palavras proparoxítonas, quando a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica de uma palavra, for a antepenúltima. Levando isso em conta, vocês observam aqui como exemplos de oxítonas, café, sair, amor. Exemplos de paroxítonas: bolsa, esqueleto, perigo. E exemplo de proparoxítonas: ótimo, árvore, ríspido. Então, vocês observam pela pronúncia das palavras qual é a sílaba tônica. Sabendo que as palavras se dividem em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, agora a gente vai para o foco da nossa aula. Quando é que eu devo acentuar as palavras, certo? Mas antes disso, vamos nos lembrar do seguinte. Olha só, as sílabas tônicas, como a gente já falou, são as sílabas mais fortes de uma palavra. O acento gráfico recai sobre uma sílaba tônica. Então, há uma lógica nisso aí. Se eu pronuncio uma palavra, se essa palavra tem uma sílaba mais forte do que a outra, é justamente sobre essa sílaba mais forte que vai recair o acento gráfico, certo? Para enfatizar essa palavra aí. O fato de uma sílaba ser tônica, no entanto, olha só, não significa que ela precisa ser acentuada. Não vamos confundir sílaba tônica com sílaba acentuada. Vejam que a sílaba tônica ela pode ter um acento, mas isso não quer dizer que toda palavra que tem uma sílaba tônica vai ter um acento. Então, resumindo aqui, a gente pode dizer o seguinte: toda sílaba acentuada é uma sílaba tônica, mas nem toda sílaba tônica terá um acento gráfico, certo? Vamos aos exemplos aqui para a gente confirmar. Paletó, vocês observam que a sílaba tônica da palavra paletó é o TO, é a última sílaba. Ela é uma palavra oxítona. Essa última sílaba da palavra paletó recebeu o acento gráfico na letra O, certo? Vejam que a palavra bolo não tem acento.
Mas a palavra bolo, ela tem uma sílaba tônica também. A sílaba BO de bolo é a sílaba tônica, porém não tem acento, certo? É recomendável que a gente use a gramática para consultar e que a gente aprenda essas regras a partir de exercícios. E é isso que nós vamos fazer agora, certo? Observem aqui, por exemplo, pegar a folhinha e o caderno, porque isso aí é fundamental. Olha só. Coloque à direita as palavras que têm acento. O que é que nós vamos ver aqui? Nós temos uma lista com 12 palavras aqui. Dessas 12 palavras, algumas têm acento gráfico, outras não têm. Nossa função é a seguinte: nosso objetivo é identificar, escolher, selecionar, conforme a nossa vivência, conforme o nosso conhecimento de língua portuguesa, quais palavras devem ter acento gráfico e escrevê-las num quadrinho, que vocês vão fazer isso aí no caderno, certo? Olha só, tente identificar pelo menos na maioria das palavras que você selecionou uma regra em comum. Então, quando você achar que determinada palavra tem acento, você vai colocar nesses quadrinhos, uma por uma, e depois que você colocar essas palavras, você vai tentar observar nessas palavras o que é que elas têm em comum. Isso vai fazer com que você tente deduzir a regra, ok? Então, pausou o vídeo, colocou as palavras e vamos conferir. Ônibus tem acento, álibi tem acento, árvore tem acento, colérico tem acento, harmônico tem acento, espírito tem acento, péssimo tem o acento. Essas são as palavras acentuadas. Ah, professor, mas dessas 7 palavras eu acertei 5 e errei 2, eu acertei 4 e errei 3. Não tem problema. A partir de agora, as palavras que você acertou, mais as que você errou, que estão aqui na lista, você vai olhar para essas 7 palavras e vai tentar perceber o que é que elas têm de semelhante, qual seria a regra que une essas palavras aí, certo? Pensou um bocadinho e aí vocês vão perceber o seguinte, olha só. A sílaba tônica é a antepenúltima. Vocês observam que ônibus, nós contamos de última sílaba aquela que encerra a palavra, né? Então, BUS seria a última sílaba, NI a penúltima sílaba e o O seria a antepenúltima sílaba dessa palavra aí que é trissílaba. Então, vocês observam o seguinte. Na palavra álibi, olha a semelhança. É uma palavra trissílaba. E vocês observam que a última não, penúltima não, antepenúltima sílaba é acentuada. Na palavra árvore vai acontecer a mesma coisa. Na palavra péssimo também. Na palavra colérico também. Aqui vocês observam que a palavra é polissílaba, né? Poderia até ter quebrado aí a expectativa de quem achasse que as palavras trissílabas são acentuadas. Não, polissílaba é acentuada. Mas vejam, última sílaba, CO, penúltima sílaba, RI, antepenúltima sílaba, LE. Do jeito das palavras que apareceram na primeira coluna, aqui nós temos também outra proparoxítona. Harmônico, mesmo caso de colérico. Proparoxítona recebe acento. Espírito, a palavra proparoxítona recebe o acento, certo? Então nós temos uma regra em comum que você já não esquece. Todas as palavras que são proparoxítonas vão receber o acento gráfico, ok? Vamos agora para a lista seguinte, que apresenta as seguintes palavras: cajá, picolé, bife, tosa, buquê, maracujá, exu, frenesi, guri, refém, xerém, item, mocotó e parabéns. Faz aquela pausazinha no vídeo, tenta identificar quais são as palavras que deveriam receber o acento gráfico, certo? Mesmo que você não acerte de cara todas as palavras que ficariam aqui, você vai acertar metade ou mais da metade, e aí a partir desse instante vocês vão tentar identificar a regra. E nós temos cajá, picolé, maracujá, refém, xerém, mocotó, parabéns, certo? E agora, qual seria a regra que une essas palavras? Nós vamos acentuar palavras oxítonas. Primeira coisa que vocês vão perceber, todas elas são oxítonas. Olha só, a última sílaba é a mais forte. Segundo fato, elas têm acento quando terminam em A, E, O, EM e ENS, né, que seria o plural, certo?
Vamos agora para as palavras da coluna 3. E aí vocês estão percebendo o seguinte: bênção, sótão, tufão, sério, mistério, história, faria, tênis, vírus, bônus, lápis, sacis, urubus, estágio, cupuaçu. Você faz a mesma sequência, tenta achar as palavras e olha só a lista: bênção, sótão, sério, mistério, história, tênis, vírus, bônus, lápis. Então, e estágio. Essas são as palavras. E você vai perceber o seguinte: pausa o vídeo novamente. Você já deve ter percebido que estamos falando de palavras agora paroxítonas, certo? Vejo que a penúltima sílaba é a mais forte da palavra. Na lista, a gente observa perfeitamente isso. A penúltima sílaba é a mais forte. E outra coisa que vocês vão ver em comum, vocês observam, por exemplo, bênção e sótão. O que é que vocês estão percebendo de semelhante? A terminação A, til, O, não é? Vocês observam aqui a palavra vírus e bônus, a terminação US, na palavra paroxítona. Tênis, você também vai observar aqui tênis e lápis. Então, assim você vai conseguindo montar a regra que diz o seguinte: acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em I ou IS, plural, U ou S, ditongos, como aconteceu com mistério e estágio e sério, também com sótão e com bênção. Acentuamos esses ditongos IO, IA, IE, UE, ão, ãos. Vamos agora para mais uma lista de palavras. Vocês observam aí: xerox, caráter, fútil, difícil, anil, reger, anzol, bíceps, látex, suéter, algum, álbum, hífen e azul. Mesma coisa. Vocês vão tentar identificar a semelhança. Compara a sua lista com a original. Xerox, caráter, fútil, difícil, látex, suéter, hífen, bíceps. E aí? Perceberam aí alguma regra em comum? Vocês já observam, palavras todas elas são paroxítonas. Professor, mas na minha lista eu errei metade. Então você observa a metade que você acertou e perceba se nessa metade que você havia acertado já dava para identificar uma regra. Se não deu para identificar, você junta agora com as outras palavras que fazem parte da acentuação, né, dessa lista aqui, e agora tenta identificar a lista pausando o vídeo. Então vocês vão observar o seguinte: nós vamos acentuar as palavras paroxítonas terminadas em X, N, L, R, O, S, UM, NS e PS, certo? Essa não é OS não, é PS, certo? Essa é a lista das palavras que recebem acento também das palavras paroxítonas. E eu aproveito e mostro uma coisa para vocês. As palavras que recebem o acento com essa terminação, obviamente, vão muito além dessa lista aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui a palavra fútil, termina em L e receber um acento. Mas se aqui fosse a palavra fácil, que é paroxítono terminado em L, recebia o acento. Mesmo jeito. Se eu colocasse aqui a palavra fértil, a mesma coisa. Paroxítono termina em L e receberia o acento. A palavra útil ou inútil, mesma situação. São paroxítonos terminados em L e recebem um acento. Aqui, por exemplo, na palavra bíceps, termina em PS. Se fosse tríceps, receberia o acento. Fórceps receberia também o acento, certo? Lembrando que xerox tem uma dupla prosódia. Tanto eu posso falar xerox como falar xerox. Só que no segundo caso, ela deixaria de ser paroxítono terminado em X, não receberia o acento gráfico, certo, pessoal? Então, por hoje, é isso aí a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais essa questão da acentuação gráfica e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!